nessa glória maravilhosa. Amados, eu queria cumprimentar a todos. Queria cumprimentar também uma visitante, a Mari. Seja bem-vinda, Mari. A Mari é minha cliente, né? Que Deus abençoe. É uma alegria, né, ter você aqui na casa do Pai. Amém? Amados, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Aleluias. Hoje um culto muito importante. Culto de Santa Ceia, onde nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Aleluias. Jeremias, capítulo 18, do 1 em diante. Todos acharam? A igreja diz amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Você pode tomar o seu assento. Fique à vontade. Amados, o Espírito Santo nessa manhã, ele ministrou no meu coração sobre essa passagem de Jeremias. Uma passagem com grande ensinamento, uma palavra profunda que fala aos nossos corações do oleiro. O oleiro que transforma, que molda o vaso de barro. Assim como a Bíblia diz, então em Jeremias, que o Senhor ordenou Jeremias que descesse à casa do oleiro. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Já havia uma promessa estabelecida sobre a sua vida. E o profeta Jeremias, ele questionava muito o Senhor Deus por todas as situações que acontecem na vida de um ser humano. E o Senhor ordenou: Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu irei falar contigo. Amados, a Bíblia diz que Jeremias foi até a casa do oleiro. Chegando lá, o Senhor permitiu que Jeremias visse, contemplasse com seus olhos a obra do oleiro. Amados, o oleiro é nosso Pai. O vaso somos nós. Amados, o que é uma olaria? A olaria, ela é um lugar onde um homem, ele tem uma máquina, uma roda na sua frente, que ela é ligada pelo comando do homem, com os pés ali. Ali aquela máquina, ela começa a dar voltas. E o que a olaria faz? O que é o barro, o vaso? O que é esses objetos que o oleiro trabalha? Ele é a argila, ele é a areia com a água. Amados, e esse trabalho feito lá na olaria pelo homem, ele passa por processos para chegar a um vaso, a uma matéria que a gente costuma ver. E ele começa pelo processo que é onde a argila, a areia, ela é peneirada. Ali é tirado impurezas dessa areia. Ali é tirado toda a sujeira, tudo aquilo, né, que deixa poroso essa areia. O processo do oleiro em fazer, em tornar o vaso, começa
pelo processo 1, a peneiração. Ali essa areia, ela é peneirada e é tirado todas as impurezas e toda a porosidade. Começa a ser um processo. Também nós vamos entender que o processo 2, essa areia já peneirada, já preparada, o olheiro, juntamente com a água, ele faz uma substância pastosa. E ali sentado em frente àquela roda que gira, ele começa a moldar com as suas mãos. E ali começa o processo da transformação. Ali, aquela areia, aquela substância pastosa, aquela argila, como a gente tem várias formas de chamar, ela, em volta daquela máquina, o olheiro, o homem, com as duas mãos, ali começa um processo. Ali o processo da transformação. Ali, aquela substância vai se transformando em um vaso, em uma matéria-prima. Amados, e o processo de quando se transforma em um vaso, em uma matéria, ele tem um terceiro processo. Ele tem o processo de secagem. Esse vaso transformado na mão do olheiro, ele fica 2 dias no sol para secagem. Ali o olheiro vai ver se aquele vaso está pronto, está preparado. Se ali ele não vai rachar, ali ele não vai trincar. Ele fica 2 dias embaixo do sol. E se ele resistir àquela temperatura ali, sol direto, esse vaso, ele está pronto para um outro processo. Ele vai para o forno. E aí, depois de estar no forno, esse vaso, ele está pronto. Amados, nessa história da Bíblia, o Senhor Deus permitiu que Jeremias, ele ordenou e permitiu que Jeremias descesse à casa do olheiro e contemplasse a maravilha do que Deus faz em nossas vidas. A Bíblia nos compara como vasos, vasos na mão do olheiro. E há processos para chegar a um vaso lindo, a um vaso valoroso, a um vaso de honra. A Bíblia diz que Jeremias viu aquela cena e viu que quando o olheiro moldava aquele vaso, ele perdeu o controle e o vaso quebrou, o vaso desmoronou. A Bíblia diz que se fez de novo ali, perdeu toda aquela estrutura e o olheiro seguiu de novo, moldando aquele vaso. Amados, o vaso é eu e você. Hoje nós estamos aqui em forma de vasos. Muitos chegam à casa do oleiro, trincados, rachados, tortos. Muitos chegam com uma estrutura defeituosa aos olhos do Pai, aos olhos do olheiro, na olaria. E nós precisamos passar por processos, assim como essa matéria-prima. Processos, amados. E há processos tão doloridos. Há processos que nos causam choro, nos causam tristeza. Há processos que nós gritamos na presença do Pai. Há processos que Ele quebra um pedacinho. Há processos que Ele precisa desfazer todo, para que o vaso venha a tornar novamente
a uma forma de vaso. Amados, e nós precisamos estar dispostos, precisamos estar posicionados para passar por esse processo. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos nosso Senhor como Rei das nossas vidas, quando nós nos posicionamos e aceitamos a identidade de filhos, nós temos que chegar à casa do olheiro, sem questionar, sem perguntar, porque a Bíblia diz que Jeremias, ele questionava. Jeremias, ele questionava o Senhor. Mas por que isso? Por que aquilo? Mas como assim? Nós temos que descer à casa do olheiro e contemplar a obra que Ele irá fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele era conhecido como profeta das lágrimas. Por quê, amados? Porque Jeremias possuía uma pregação severa, mas com o coração sensível e quebrantado na presença do Pai. Assim, amados, assim nós temos que ser. Nós temos que ser justos, corretos, mas nós temos que chegar à olaria e abrir o nosso coração, estar disposto à correção, aquilo que o Pai quer mudar, quer transformar, quer moldar nas nossas vidas e nas nossas estruturas. O processo, amados, ele começa com a reconstrução do nosso caráter. O processo, amados, ele passa pela transformação. O Senhor nos transforma de uma forma sobrenatural, que aos olhos humanos, as pessoas olham e dizem: você não pode. Quem é você? Ah, você fazia isso. Ah, você fazia aquilo. Nós passamos pelo processo da reconstrução, o processo da transformação e o aperfeiçoamento da nossa estrutura. Esse é o processo que o olheiro faz no vaso de barro que somos nós. E, amados, há situações que o olheiro, nosso Pai, vai nos colocar, que talvez muitas vezes vai nos dar vontade de sair correndo, vai dar vontade de nós nos esconder nos nossos lares, vai dar vontade de nós não falar com ninguém, mas há um processo a ser passado. Como nós vamos chegar na presença do Pai, dizendo: não, eu estou pronto, não, eu sou perfeito, não, eu sei tudo, eu sei, com o nosso eu, deixar o nosso eu falar, e nós não nos apresentar a presença do nosso Pai como vasos tortos, vasos frágeis, vasos trincados, vasos quebrados, faltando um pedaço. Assim nós temos que chegar, reconhecendo, sempre reconhecendo que nós somos tão imperfeitos, tão falhos, temos tantos erros, somos tão pequenos perante a presença dEle, perante a glória que há, perante a luz que resplandece, que vem do nosso Pai. Amados, nós temos que nos humilhar todos os dias. Nós temos, amados, que descer à casa do olheiro e deixar Ele fazer a obra da maneira dEle, da forma que Ele apraz. Nós temos que chegar a Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como um vaso em Tua presença. Confessar que somos fracos,
que somos dependentes, que sem Ele nada somos e nada podemos. Somos tão pequeninos. Aí, amados, começa o processo da transformação, da moldura. Começa esse processo que muitas vezes, para muitas pessoas, é um processo tão dolorido. E parece que não vai acabar esse processo. Parece que não vai passar. Muitas vezes, a gente sente que parece que ninguém, está todo mundo contra nós. Parece que até o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele não está perto de nós. Mas nesse processo, Ele está ali, ó, dando forma. Ele está ali moldando. Ele está ali, né, mexendo nas estruturas. Ele está ali colocando, removendo tudo aquilo que veio conosco quando nós chegamos na presença dEle. E acrescentando tudo dEle nas nossas vidas. Só assim, amados, passando pelo processo que nos causa dor, nós vamos ser moldados, tratados, libertos pelo poder do nosso Pai. E só assim, o vaso de honra, o vaso lindo, o vaso que vai contemplar, que vai exalar a presença do Pai, esse vaso estará pronto. E amados, o Senhor derrama o óleo. Quando o vaso está pronto, o Senhor derrama um óleo. E esse vaso, ele se enche desse óleo. E esse vaso, ele transborda o óleo. E ele contagia a todos que estão à sua volta. Amados, nós temos que nos submeter à liderança do nosso Pai. Nós temos que nos submeter, deixar Ele conduzir, deixar Ele transformar, deixar Ele moldar, para nos tornarmos vasos preciosos em suas mãos, vasos valorosos, vasos que as pessoas vão olhar e vão dizer: mas eu não reconheço aquele irmão, eu não reconheço aquela irmã. O que aconteceu com ele? As pessoas vão querer saber o que aconteceu. E aí sim, nós vamos poder testemunhar o que o olheiro, o que o nosso Pai fez nas nossas vidas. Só assim nós iremos contemplar a obra grandiosa do Senhor. Aleluias. Que nós possamos, irmãos, nos permitir a passar por esse processo. Que nós possamos, amados, querer a transformação e ser um vaso de honra nas mãos do nosso Pai. Amém, amados? Eu queria ler no versículo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Em Apocalipse 2, 26 ao 28, Jesus fez uma promessa ao crente vencedor, dizendo: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebrados como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluias! Glórias a Deus! Assim como o Senhor estabeleceu uma promessa, desde o ventre da mãe de Jeremias, sobre a vida dele, dizendo que ele seria um profeta, que iria alcançar as nações. Hoje, o Senhor fala conosco. Há um propósito sobre a vida de cada um que aqui está. Há um propósito sobre a minha vida. E aquele que suportar o processo, aquele que permitir que o Senhor
transforme como um vaso. As promessas se cumprirão. As promessas que nós lemos em cada passagem da Bíblia, nós vamos vencer, nós vamos chegar, nós vamos alcançar, sendo conduzidos pela mão do oleiro. Aleluias. Glória a Deus, amados. Amados, essa então a palavra, a gente não pode se atardar porque a hora, passa. Hoje é o culto de Santa Ceia. Eu queria te convidar, amados, a ficar de pé.